Bom, então hoje a gente vai continuar o nosso módulo sobre a reencarnação. Nós vimos uma visão geral sobre a reencarnação na aula passada e a respeito do projeto reencarnatório também. Hoje a gente vai ver o processo encarnatório, como o espírito volta a se ligar ao corpo físico, por aqueles motivos que a gente já falou na aula passada, e como ele desencarna, como um espírito desencarna. Será que todo desencarne é igual? Será que todo processo de desencarnação segue o mesmo padrão? A gente vai estudar essas questões hoje. Então, a gente começar, então hoje é a aula 11, né? O processo encarnatório e o processo desencarnatório. A respeito do processo encarnatório, tem uma questão que já nos faz refletir para a gente começar o assunto. É a seguinte: o espírito, no geral, mesmo um espírito imperfeito, aqueles que propriamente a gente chama de inferiores, mesmo esse tipo de espírito sente, ainda que inconscientemente, a ideia ou a sensação que ele tem que voltar para o corpo físico. A reencarnação é uma necessidade para todos os espíritos que não chegaram ainda à pureza espiritual. Então é um processo necessário para todos. Então, o que eu estou dizendo aqui está endossado nessa questão do Livro dos Espíritos, que é número 330. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Então, vamos melhorar a compreensão. Allan Kardec queria perguntar o seguinte: o espírito, quando está se preparando no mundo espiritual, quando está no estado de erraticidade, que é o estado entre uma vida material e outra, ele sente a época em que ele vai reencarnar, ele sabe que ele tem que reencarnar. Vamos ver o que os espíritos respondem. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. É a mesma coisa do encarnado, só que invertida. Ou seja, nós sabemos que nós vamos morrer. Isso é uma boa notícia. Ou vocês acham que não? Eu acho que morrer é uma excelente notícia. Não buscar a morte, não querer morrer antes da hora, não ter ideias suicidas, mas na visão dos espíritos, principalmente dos espíritos superiores, a morte é a volta à nossa verdadeira pátria. É a volta para o que nós deixamos no mundo espiritual. Porque aqui nós estamos estagiando. A nossa posição definitiva é no mundo espiritual, na teoria espírita, né? Então os espíritos vão mais longe. Assim, eles sabem que tem que retomar um corpo, assim como os encarnados sabem que tem que morrer. Então, olha o que os espíritos estão falando para a gente. Que quem está no mundo espiritual, exceção feita aos espíritos puros, que já tem um nível evolutivo muito alto, ele sabe que vai ter que voltar para o corpo físico. E essa ideia assusta tanto o desencarnado, quanto a ideia de morrer assusta o encarnado. Porque o encarnado, ele tem medo de morrer. E a maioria dos desencarnados tem medo de nascer. E daqui a pouco a gente vai ver por que o desencarnado, não, às vezes não é nem medo, muitos deles é apenas receio. Por que muitos desencarnados têm medo ou receio de ter que voltar ao corpo físico? Isso também é um princípio que a gente vai ver hoje, que está completamente baseado no Livro dos Espíritos, né? Então, primeira certeza da noite:
Nós estamos no mundo espiritual e gradativamente, conforme o nosso nível evolutivo, a gente sabe que tem que voltar para o mundo material. Só não sabe quando. Não sabe quanto tempo ainda vai nos ser dado ficar no mundo espiritual, se preparando para essa próxima vida, né? Isso é um processo que a gente viu na aula passada no projeto reencarnatório. Então a próxima questão é a seguinte: o espírito, já temos essa certeza, que ele sabe que tem que voltar a encarnar, que tem que reencarnar. Mas há espíritos que conseguem retardar esse processo. Há espíritos que, mesmo sabendo que eles têm que reencarnar, que têm que passar novamente pela prova da vida material, eles conseguem retardar esse tipo de processo? Evitar? Não. Um dia eles vão ter que compulsoriamente reencarnar-se. Agora, retardar pode. E é uma ideia contida no Livro dos Espíritos, nessa questão 332. Olha a inteligência da pergunta de Kardec. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ou seja, aprofundando aquilo que eu tinha falado, o espírito pode tentar evitar o processo da reencarnação se ele tiver conhecimentos energéticos para isso, se ele souber manipular as energias, se ele souber se livrar desse campo gravitacional que é formado pelo ato sexual entre os encarnados, que muitas vezes atrai compulsoriamente espíritos para se reencarnar, ele consegue. Só que é um alto preço que esses espíritos pagam. Porque quanto mais ele evita a reencarnação, tendo a certeza que precisa voltar para o corpo físico, mais o perispírito, o corpo espiritual dele fica pesado. Mais ele adensa, mais ele solidifica o corpo espiritual e mais dimensionalmente ele baixa. Cada vez mais ele sabe que o corpo dele, o corpo espiritual dele, vai se solidificando. Muitas vezes, como a gente falou na aula passada, perdendo até a forma humana. Porque o mundo espiritual também obedece à lei da gravitação, onde uma força, a força gravitacional, nos tende a puxar para o núcleo da Terra. Isso é um fato. Porque se você sobe num prédio e pula, você não cai para cima, você cai para baixo. Por quê? Atraído pela força magnética do núcleo da Terra. E a mesma coisa existe no mundo espiritual, com, claro, as devidas proporções dimensionais, mas existe essa força gravitacional. E o espírito paga um alto preço até de deformar o seu corpo espiritual por evitar esse contato com o corpo físico. Agora, tem uma outra face da moeda também. O espírito pode tentar apressar, num bom sentido, esse processo reencarnatório. Se ele está arrependido, se ele quer realmente um corpo físico para reconstruir ou continuar uma tarefa que ele não conseguiu acabar na última vida, ele pode pedir para analisar, para que os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório ou pelo projeto reencarnatório dele possam avaliar se ele já tem condições de avaliar, de renascer ou não. Mas não é só isso. Dependendo do mérito das possibilidades da consciência desse espírito, ele precisa esperar um corpo e uma família que sejam compatíveis com a capacidade que ele tem. Então vejam que reencarnar não é tão fácil assim para os espíritos que já têm uma certa evolução. Não é impossível, mas a axia
ter todo um projeto e há que se ter toda uma condição para que aquele espírito volte ao corpo físico. Então esse espírito, ele tem que esperar. Muitas vezes ele pede, como nós vimos, uma prova ou renascer em determinada condição social ou em determinada família, que é uma prova demasiada para a capacidade que ele tem. Isso é uma questão, muitas vezes, até de vaidade, é uma questão de orgulho do espírito que está pedindo aquilo. E a gente já viu os motivos pelos quais os mentores deixam que isso aconteça com esse espírito. Mas a gente pode pedir para reencarnar-se mais cedo do que deveria. E aí vai ser concedido ou não. Espíritos mais experientes que nós vão nos alertar, vão nos sugerir que fiquemos mais um pouco, ou se não tiver condições, que se reencarne num corpo, numa condição social, numa família que não é exatamente aquilo que a gente precisava, mas se o espírito estiver disposto a pegar isso, a passar por essa prova, ele simplesmente pode aceitar ou não, dependendo das condições evolutivas que ele tem, né? Porque, no geral, e não é regra, o espírito inferior, ele não tem condições de passar muito tempo no mundo espiritual, por essa lei, por essa força gravitacional que a gente acabou de dizer, de explicar. E os espíritos mais de cunho mais superior, eles podem passar muito mais tempo no mundo espiritual, até porque um espírito de características superiores não tem necessidade de reencarnar-se de uma forma muito rápida, né, dependendo da missão que ele venha executar no plano material. Bom, então já vimos que o espírito sente que tem que reencarnar, que é uma necessidade. A gente acabou de ver que ele pode tentar retardar esse processo sem evitá-lo, mas ele também pode pedir para apressar esse processo, por N fatores, né? Gente, uma boa notícia para nós que temos medo de morrer, reencarnados, né? Que temos medo de morrer, é mais doloroso você voltar para o corpo físico do que você perdê-lo. Para o espírito, é pior em termos de dor, em termos de medo, em termos de receio, em termos de dúvida, reencarnar-se do que desencarnar-se. Vamos ver se eu estou inventando isso da minha cabeça ou tem fundamento doutrinário que eu estou falando. Vamos ver nessa questão aqui. Questão 339. Leiam bastante essa questão até vocês conseguirem vivenciar isso no dia a dia, que é o que eu estou tentando também. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Que pergunta interessante de Allan Kardec, né? Aí eles respondem, muito maior e, sobretudo, mais longa. Ou seja, esse período de torpor, de perturbação durante a reencarnação é mais longo do que o da desencarnação. Isso não é regra, tá? Mas pode ser. Pode ser quase que a generalidade, mas não é regra, existem exceções. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Gente, a escravidão aqui é no sentido figurado, tá? Os espíritos não querem dizer aqui que a reencarnação seja algo ruim, que a gente reencarna para sofrer aquela besteirada toda que se criou no movimento espírita, parte dele, né, como crença reducionista. Ninguém reencarna-se para sofrer, para pagar dívidas anteriores, né? Isso aí é a maior besteira que existe em termos de interpretação da doutrina espírita. Nós nos reencarnamos
para nos educarmos, para continuarmos algo que nós não acabamos, ou simplesmente para reparar algo que nós fizemos de errado. Não é para pagar, porque Deus não pune ninguém e também não premia. A justiça divina é equilibrada pela misericórdia e vice-versa, né? Então os Espíritos estão dizendo aqui textualmente, reflitam bastante depois em casa, dever de casa, a questão 339, novamente. É mais difícil reencarnar-se por quê? Se fosse só o processo reencarnatório, seria mais fácil. É bem evidente que para o espírito de condição mediana ou para o inferior, muitos deles, muitos de nós, quando vamos reencarnar, a gente passa por um processo de ovoidização. É a mesma ovoidização que um espírito inferior, muito culpado ou muito odiento, passa também. Só que a ovoidização que o reencarnante passa é um processo terapêutico. Ele tem que passar por essa ovoidização, essa miniaturização do corpo espiritual, pelo único motivo, para ser acoplado energeticamente ao aparelho reprodutor feminino. É por isso que na maioria das vezes, não é regra também, existem processos reencarnatórios muito mais complexos e existem também muito mais simples, que depois a gente na segunda parte pode debater sobre eles, né? Mas no geral é necessário que nós sejamos reduzidos. E nesse período de gestação, onde o espírito é ligado célula a célula nesse corpo físico, porque o perispírito também é um corpo celular, o espírito já está em estado de torpor, em estado de inconsciência. Ele não se lembra de nada que vá acontecer nesse período de gestação e um período após o renascimento também. Não é regra, mas é grande parte dos casos reencarnatórios. Então, isso para o espírito é muito ruim. Porque imagine nós sabermos que nós estamos lá no mundo espiritual estudando, nós estamos também evoluindo, mas tem que testar o que a gente aprende lá aqui. Só que se fosse só testar, seria mais fácil. Porque aqui na família, muitas vezes o nosso pai é o antigo assassino da gente. Ou é a pessoa que a gente assassinou em outra vida. A nossa mãe pode ser, não é regra, aquele amor que não deu certo, aquela paixão que não deu certo, e muitas vezes acabou em crime, acabou em possessão, em ciúme, e agora Deus convida novamente esses dois espíritos a reencarnarem-se juntos para viver uma forma de amor diferente, que é o amor maternal e o amor filial. Então, imagine o espírito saber de antemão que ele vai ter que conviver novamente com aqueles antigos desafetos. E pasmem, muitas vezes o espírito não é imposto nesse processo. Ele pede, porque ele sabe que esse é o remédio para a dor de consciência que ele está vivendo no mundo espiritual. Somente por isso. Então, muitas vezes é o espírito que pede. Se ele tiver méritos e já força moral para suportar esse tipo de coisa, eles concedem instantaneamente, se tiver disponibilidade de um corpo para ele. E a espiritualidade sempre dá um jeito, né? Não pode voltar como filho, né? Alguém tem um filho, bota o bebê dentro de uma caixa de papelão na porta da casa. Quem será aquele espírito? É aquele que precisa reencarnar ou precisa ser adotado por aquela pessoa. Vários casais de relatos que eu já vi em vídeos, eles dizem que quando vão adotar uma criança, e hoje em dia a lei se modificou bastante, né? Isso alguns anos atrás, o casal batia o olho naquela criança e falava, é esse. E às vezes não era
não, nem do olho azul, como dizem, não. Às vezes, né, era de etnia negra, ou japonesa, ou tinha cabelo, ou era mestiça, etc. Não, mas era uma força energética que ligava aquele reencarnante àqueles pais. Isso é espiritual. Isso é algo precedente à vida. É uma força, são os cordões energéticos que nos ligam às pessoas que nós já tivemos relações ruins ou boas, né? Então, tranquilizem-se. Não fiquem pensando, será que eu vou morrer afogado? Será que eu vou morrer de desastre de avião? Será que eu vou morrer de um tiro, de uma bala achada, né? Porque falando de bala perdida, na verdade é bala achada, né? Será que eu vou morrer dessa forma? Será que eu vou morrer atropelado? Fica pensando nisso não. Até porque não vai doer nada. Vai doer para quem vê, né? É igual um acidente de trânsito. Asseguro isso para vocês. É uma coisa, não dá para contar quando um familiar chega e vê um ente querido ali estraçalhado debaixo do carro. Eu não tenho, eu que trabalho com isso, não tenho como relatar isso para vocês. O sentimento de uma pessoa ao ver isso, de um ente querido todo despedaçado. Mas para o espírito muitas vezes é bom. Ele não sente absolutamente nada. Muitas vezes vê até o corpo ali e não está nem esquentando mais para aquilo, porque sabe que já está liberto. Porque muitas vezes foi ele que pediu para morrer de morte violenta, por N razões, que a gente não vai ter tempo de debater devido ao caráter, né, introdutório do nosso estudo. A gente teria que aprofundar isso numa oportunidade específica, né? Mas é isso. Desencarnar é muito melhor do que encarnar, muito mais fácil, acredite. A gente vai ver o processo, é mais fácil, Maria Inês, acredite. Pode ficar tranquilo com vocês. Como é que é o processo da encarnação? Como é que a gente volta ao corpo físico, né? Falamos sobre aquela miniaturização do corpo espiritual para ser acoplado. Existem vários outros métodos, né, dependendo do estado do espírito e do caráter daquela reencarnação em específico, né? Mas no geral tem algumas coisas que são certezas, que são regras. Por exemplo, e eu já li isso em livros mediúnicos, não são livros espíritas, mas são livros mediúnicos, que muitas vezes alguns espíritos ficam combatendo ou brigando para ver quem vai tomar conta daquele corpo, para reencarnar. Isso é ilusão, não existe. A partir do momento daquela concepção, quer seja o processo encarnatório que for, um espírito apenas já vai estar ligado àquele novo corpo em formação. Não existe briga, não existe disputa, não existe possibilidade de um espírito ser substituído por outro durante o processo de gravidez, de gestação. Isso é tudo criação sórdida da mente humana, que não entende realmente os mecanismos espirituais. Não existe como nós ficarmos competindo por um corpo. Existe sim, como eu disse, a espera por aquele corpo que seja mais adequado, por aquela família, por aquela condição mais adequada para o espírito reencarnar. Isso existe. Mas que existe briga por um corpo que vai estar em formação, aí já é criação da mente humana, né? Outra coisa importantíssima. Vou ler essa questão só para que vocês, né, convinham comigo que isso está no Livro dos Espíritos, porque como o estudo é sobre o Livro dos Espíritos, a gente tem que se basear nele, né? A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora,
para Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Né? Então, você chega atrasado para reencarnar, isso não existe. Né? Aí o corpo já começa lá a união do gameta masculino com o feminino e você chega atrasado. Eu já li isso numa obra mediúnica também, que um espírito chegou atrasado na reencarnação, no processo da reencarnação, por isso que ele nasceu com retardo mental. Olha a besteira que as pessoas divulgam por aí, que não tem mínimo de lógica. Né? Porque o livro dos Espíritos é muito claro, a reencarnação, o fenômeno da reencarnação começa a partir do momento da concepção. Ou seja, aquele momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, se une ao óvulo óssito feminino e vai dar início àquela mitose celular. Isso tudo é um processo energético. E pela ligação do corpo espiritual com o corpo físico também ser energética, já existe um espírito ali. E existem gravidezes que não existem espíritos? Sim. Mas o caso é diferente, que a gente vai debater daqui a pouco. O caso é bem diferente. Né? Agora, a disputa para quem vai reencarnar naquele corpo, podem ficar tranquilos que isso não existe. O corpo é meu, eu não empresto para ninguém, a não ser momentaneamente no ato mediúnico. Aí já é outro cara, mas o espírito não entra dentro de mim no ato mediúnico. Né? É apenas um encostamento. Tanto que aquela expressão encosto na Umbanda não está muito errado, não. Né? É que a coisa foi banalizada. Porque realmente o espírito encosta, né? Energeticamente, ele se acopla ao meu halo vital, à minha aura. A gente vai ver isso de forma mais específica, e acontece o fenômeno mediúnico, dependendo da capacidade do médium. Né? Mas o fato é que não tem briga, não tem disputa, podem ficar tranquilos, que se o corpo for de vocês, é de vocês e acabou. Uma coisa que eu tenho que deixar claro, hoje, especificamente, a gente não vai falar sobre aborto provocado. Né? É claro que a gente sabe a opinião da doutrina espírita, que o aborto ele só é incentivado pela opinião dos espíritos quando oferece perigo à vida da mãe. É melhor se preservar uma vida que já está constituída do que aquela que seria duvidosa. Mesmo assim, fica a critério da mãe escolher ou não. Eu conheço pessoalmente casos em que a gravidez oferecia perigo, grande perigo de vida, ou melhor, de morte, àquela mulher, e ela preferiu levar a gravidez à frente. E aí o resultado disso é que o bebê renasceu e hoje em dia é pai de 3 filhos. E ela continua viva. Isso é uma questão individual. Aí a gente dogmatiza dizendo assim: a doutrina espírita proíbe o aborto em caso de estupro. Primeiro lugar, a doutrina espírita não permite ou não proíbe nada. Ela apenas orienta. Ela orienta da seguinte forma: mesmo sendo fruto de um estupro, não quer dizer que aquele espírito seja tão inferior, tão mau caráter quanto aquele que violou o corpo da mulher. É a instrução que a doutrina espírita dá. E muitas vezes o fruto daquele estupro vai ser um espírito enviado pela espiritualidade superior, que vai ajudar em muito o progresso daquela mãe. Mas a escolha é sempre dela. E se ela optar por retirar a criança, que foi fruto de um estupro, né, é uma responsabilidade dela, mas que nós não temos o direito de reprovar. Porque ela é um ser humano também.
ela tem condições de escolha, e a gente não sabe, eu, por exemplo, nessa vida não saberei, né, que a barriga cresce, mas por outros motivos, né, por excesso de gordura, né, Alessandro? Da mulher é diferente, o psiquismo da mulher nesse sentido é completamente diferente, né? Então, como se sente uma mulher numa gravidez que foi resultado de um estupro? O que ela pensa daquilo, né? O que ela pensa? Será que ela realmente suporta isso durante 9 meses? Saber que o fruto da violação do corpo dela está dentro dela, energeticamente ligado a ela. Não estou incentivando o aborto por estupro, né? Até porque está gravando, né? Isso toma uma amplidão maior do que nós que estamos aqui, isso precisa ser muito bem explicado. Mas se ela optar pelo aborto, eu estou com ela. Não vou apoiar o ato, mas vou apoiar a pessoa, porque vai continuar sendo alguém que necessita do nosso carinho, do nosso afeto. Eu não sei qual é o limite da pessoa, eu não sei se ela suportaria. O ideal é deixar realmente nascer, mas eu não sou essa pessoa, então eu não tenho direito de menosprezá-la ou de recriminá-la por causa disso. Assim como fica a cargo da mulher, mesmo a vida dela estando em perigo, ela preferir levar a gravidez à frente. E se ela morrer, não é suicídio, porque ela queria aquilo, ela queria dar vazão a uma nova vida, ela se sentia muito à vontade com isso. Então não era a intenção dela perder o corpo físico, mas se ela morrer durante a gravidez, a responsabilidade é dela. Não quer dizer que seja uma responsabilidade ruim, mas a responsabilidade é dela. É uma opção que só cabe a ela. Nem ao marido não cabe, porque o corpo é dela. Ela pode consultar as outras pessoas, pedir opiniões diferentes, mas a decisão é sempre dela. Assim como se eu estivesse no lugar dessa mulher que foi estuprada, ou se eu estivesse com a minha vida em perigo por causa dessa gravidez, eu gostaria de decidir por mim mesmo, e não por crenças religiosas, por ideias de terceiros, mas pelo que eu estou sentindo, levando em consideração, é claro, as opiniões dos outros, né? Então, não vamos dogmatizar e não vamos também recriminar aqueles que fazem aquilo, né? Porque muitas mulheres que abortam, depois elas conseguem ter um sentimento de humanidade, de fraternidade tão grande por aquele arrependimento que foi criado, aquele arrependimento sincero, quando elas chegam à conclusão que aquilo foi um erro, que são melhores do que muitas mães que criam seus filhos sem amor. Aí a gente tem a mania de falar, mas se abortar, o espírito vai virar obsessor. Às vezes vira, mas às vezes desvira, né? Não tem aquela música vira, vira, vira homem, lobisomem, desvira também, né? Essa questão, a gente está sempre dando vazão ao medo. É lógico que pode virar obsessor, porque o espírito precisava reencarnar. A mulher ou alguém tirou essa oportunidade dele. Se for um espírito superior, é lógico que ele vai ficar com ódio daquele que tirou, daqueles, né? Porque muitas vezes a mulher é menos culpada no aborto. Porque às vezes é uma menina inexperiente que foi forçada pela família hipócrita, que não quer deixar com que a sociedade saiba que ela teve uma relação fora do casamento, aquela coisa toda, né? Aquela tradição hipócrita toda. Culpado é aquele profissional, o ginecologista ou o médico que faz o aborto. Ele tem a parcela de responsabilidade dele nesse processo. É o marido que muitas vezes obriga, o namorado, aquela coisa toda, muitas vezes ameaça até a mulher de morte, se ela não fizer. Existem casos assim que chegam ao extremo. Então é uma questão muito complexa
para a gente falar a doutrina espírita proíbe ou a doutrina espírita permite, não. É uma questão de consciência. Né? Mas a gente vai falar, já falei muito do aborto provocado, isso a gente vai ter que debater muito sobre isso, porque são ideias muito dogmáticas, né, que se criaram. Então, o aborto natural e o aborto terapêutico. Desistência da encarnação por um reencarnante. Às vezes, um espírito, ele pediu para reencarnar, só que chegou em determinada fase do processo e pensou assim, vou não dar para mim não. Quero encontrar com essas pessoas novamente, não. Pelo amor de Deus, renascer com esse traste novamente, pobre, né? Numa favela, não, vou embora. Aí ele simplesmente desiste da reencarnação. Dá para fazer isso algumas vezes? Dá. Só que ele paga um alto preço por causa disso. Né? É como as sequelas que ficam no corpo espiritual são muito sérias para os espíritos que desistem da reencarnação dessa forma. Isso é uma forma de suicídio já. Mesmo o espírito ligado num corpo em gestação, se ele desiste daquele corpo, já é uma forma de suicídio. Não? Então, a doutrina espírita não proíbe fazer isso, como não proíbe nada, mas é a responsabilidade dele e ele vai surtir com as consequências que advierem desse ato dele. Né? Vamos ver. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Ou seja, o espírito pode desistir no meio da encarnação? Pode. É definitiva a união no sentido de que o espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Né? Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, e esses laços são energéticos, né? Facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, nasce morta. Ou tem que se fazer um aborto terapêutico, né? Porque o bebê simplesmente começou a entrar em decomposição dentro do ventre da mulher. Já ouviram falar sobre isso? Isso aí acontece em boa parte das vezes porque o reencarnante desistiu da reencarnação. E sem espírito, o corpo não sobrevive. Entendeu? Não são todos os casos. Às vezes o organismo da mulher, por razões kármicas também, demora a se adequar para uma gravidez. Existem mulheres que tentam 1, 2, 3, 4, 5, depois de uma série de gravidezes frustradas, elas conseguem, né, engravidar. Pode ser também, mas sempre, se houve o processo de concepção e começou a haver esse desenvolvimento, em 99% das vezes há um espírito ligado a esse corpo. Se ele desiste, o corpo morre. Portanto, aí, muitas vezes o aborto terapêutico é necessário também. Uma mulher estava esperando 2 gêmeos e um morreu e o outro nasceu direitinho. Ótimo, a senhora até falou. Pode ter sido a desistência de um deles. Porque se eram gêmeos, tinham 2 espíritos, correto? Mesmo sendo siameses, tinham 2 espíritos. Um desistiu. Aí é que ser feito. A outra está aí, já tem mãe e tudo. Pois é. O menino foi embora. Então. Foi embora, não ficou dentro dele. Ficou, não desenvolveu. Não. Né? Provavelmente o espírito desistiu. Próximo. A hibernação durante a gestação. É aquele período de torpor, né, catalepsia, letargia, que a maioria, grande parte dos espíritos passam nesse processo encarnatório. Né? Isso já é parte de um processo chamado esquecimento do passado. Para que as personalidades anteriores que a gente teve não interfiram nessa nova personalidade, não interfiram diretamente
nessa nova personalidade que a gente vai criar, né? Para não atrapalhar o nosso desenvolvimento nessa vida. Transmissão genética, mas não psicológica. Isso aqui é muito importante. O Alexandre, a Rose, Dona Conceição e todos mais que são pais e mães, eles só doaram o material genético para o reencarnante. As características, as tendências boas e ruins, elas já são trazidas pelos espíritos reencarnantes. É claro que o período da infância, como a gente vai ver daqui a pouco, e o período educacional do espírito, ele é muito importante. Essa é a missão dos pais, é fornecer uma educação baseada na ética para os seus filhos, principalmente na fase da infância. Agora, muitas vezes, o espírito é criado num ambiente promíscuo, de prostituição, de violência, de homicídios e etc., e se torna um homem de bem durante a vida. Muitas vezes ele é criado por uma família equilibrada, por pais que souberam educar, que deram valores morais, que deram carinho, que deram afeto, só que ele ou ela não aproveitaram. Por quê? São as tendências que o espírito já trouxe. Preferiu continuar seguindo o caminho do mal, com o direito que cada um tem, não é? Outra coisa, já vi na internet, de vez em quando eu perco meu tempo para ver essas besteiras da internet, porque isso é importante a gente ver. Ficam comparando assim, será que eu fui em outra vida? Nossa, aquele artista do passado é a minha cara, será que eu sou a reencarnação dele? Já ouviram falar sobre isso? Né? Tem muita gente que se baseia nisso para tentar adivinhar quem foi na outra vida. Né? Às vezes a pessoa não tem espelho em casa e acha que ele viu uma artista lindo ou linda, ele acha que foi ela, porque acha parecidíssimo com ela, ou parecidíssima com ela, e às vezes é feio para diabo que dói, né? Então, esse negócio de que eu era parecido com o meu outro corpo físico da outra vida, isso também é outra ilusão que foi criada por quem não entende o processo reencarnatório. Porque como os pais só dão material genético, e mesmo assim o espírito vai muitas vezes automaticamente recolher nesse material o que interessa para o processo encarnatório atual dele, para a prova para a expiação atual dele, então os pais não têm condições de doar mais do que isso. E nem o espírito, né? Por exemplo, vou citar um exemplo assim bem tosco. Vamos supor que eu fui africano em outra vida, lá do Zimbábue, de Gana, Ruanda, né? Aqueles países que 99% é primordialmente povoados pela etnia negra. Como, gente? Eu vou renascer igual ao que eu era em Ruanda quando eu renascer na Holanda, filho de pai e mãe loura. A não ser que algum africano visitou a Holanda, né, e teve algum insight lá com a mulher, né, e renasceu daquela parecida. Mas não tem como, porque são genéticas, muitas vezes, completamente diferentes. Então, o que interessa para o espírito não é ele renascer de olho verde, não é ele renascer branco, negro, azul, amarelo, homem, mulher. Não interessa. O que interessa é que naquela vida ele precisa assumir aquela personalidade. E muitas vezes isso é uma sugestão dos mentores. Você é muito feminista, né? Você acha que o homem é inferior? Então vamos inverter a polaridade. Então você renasce como homem para saber o que é ser homem, né? Você é muito machista, acha que a mulher é um ser inferior, que é menos capaz do que o homem? Vamos tentar inverter essa polaridade, para você ver o que é ser mulher, o que é menstruar todo mês, né? O que é carregar uma nova geração durante 9 meses na sua barriga, o que é sofrer o preconceito da sociedade e todas essas coisas a mais. Então,
com a lei da reencarnação, todos esses movimentos extremistas vão por água abaixo. Porque os espíritos que reencarnam nos corpos de homens e de mulheres são os mesmos, de acordo com a necessidade e de acordo com a prova ou a expiação que esses espíritos têm que passar. Aí vocês vão me perguntar, homossexualidade é expiação? Não, não vejo dessa forma. É doença? Também não. Existem inclusive programações de uniões homossexuais no mundo espiritual. Eu sei que está gravando, eu sei que eu vou tomar porrada por causa disso, eu sei que vão continuar falando mal de mim porque eu sou radical e etc. Mas eu não tenho como esconder essas informações e nem preciso, porque existem programações de casais homossexuais para ser reencontrado no mundo material. Gente, vocês acham, por exemplo, eu vou citar, até porque eu não vou citar nomes, eu vou falar bem. Eu sou amigo íntimo de um casal homossexual que eles dois viveram 30 anos juntos. 30 anos juntos. Brigavam, discutiam, estavam sempre juntos. Um deles cuidou da mãe do outro como se fosse um enfermeiro até ela desencarnar. O maior carinho possível. Os dois sempre se amaram e sempre foram admirados por todos os amigos íntimos, como eu, como um casal perfeito, apesar de serem dois homens homossexuais. Isso é uma coisa fortuita? É um ato pecaminoso? Pelo amor de Deus, gente. São duas pessoas que se amam. Agora, por que dois homens? Não sei, eu não conheço o projeto reencarnatório deles. Quem sou eu para recriminar? Poderiam ser duas mulheres também. Ah, mas os homossexuais vão estar muito mal no mundo espiritual porque inverteram a polaridade. Isso é coisa, me desculpe, de gay enrustido, né? Da pessoa que é homossexual enrustido. Porque um espírito não vai ser analisado consciencialmente por se ele era hétero ou homo. E o heterossexual que tinha várias aventuras sexuais traindo a mulher dele durante a vida. E a mulher que teve várias aventuras traindo o marido durante a vida. Não quer dizer que sejam pessoas ruins também. Não vou entrar no mérito da questão. Mas quer dizer que foram experiências frustradas que podem muito bem ser reparadas. Que é diferente da homossexualidade. Porque o fato de nós sermos héteros ou homossexuais pouco importa para os espíritos. O que importa é como nós conduzamos o nosso afeto em relação ao outro que está ao nosso lado. Não é? É melhor aquela pessoa assumir a sua homossexualidade, e isso é difícil numa sociedade como a nossa, do que ela viver frustrada e ter que viver de uma forma forçada só porque a família quer, só porque a sociedade vai recriminar. Então isso tudo são valores que a doutrina espírita nos traz e faz refletir sobre eles, né? Então vamos lá, vamos acelerar. A importância da infância. Os maiores traumas que existem durante a vida. Perguntem aos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras e tantos outros psicoterapeutas para ver se eles não confirmam se esses maiores traumas não estão na nossa infância. São coisas muitas vezes difíceis de vencer e muitas crenças que nós cultivamos durante a vida inteira por uma educação repressora, né? Aquela história, não sei se Conceição passou por isso, do ajoelhar no milho na escola, né? Da palmatória. Fez uma besteira, tomava uma paulada na mão ou na canela, né? Dependendo do humor da diretora, né? Então, essa repressão, isso resulta num monte de limitações nas outras fases de nossa vida. E isso muitas vezes o encarnado não consegue vencer até o final da reencarnação. Vai ter que deixar para a próxima. Entende?
Então esse período da infância é o mais importante. Ah, mas eu tenho que ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. Tira essa ideia da cabeça. Porque você não é um ser humano perfeito, não vai ser um pai perfeito e nem uma mãe perfeita. Que você só seria um pai perfeito ou uma mãe perfeita se você fosse um ser humano perfeito. E você só seria um filho perfeito se você fosse um ser humano perfeito. Agora, não quer dizer que nós não possamos dar o melhor de nós mesmos na posição social que a gente viu, no papel social que a gente desempenha. A gente sempre tem que procurar a dar o melhor de nós mesmos, né? Por isso que esse período da infância é tão importante para o espírito reencarnante. É igual aqueles bonecos de massinha que você vai moldando de acordo com a sua vontade, né? O espírito traz as tendências dele, boas, ruins, né? Você já viu, por exemplo, esse dia eu estava observando uma criança de 3 anos alcoólatra. Alcoólatra. Porque eu não sei se vocês sabem que alcoólatra não é aquele que bebe, é aquele que tem tendência a exagerar no álcool, né? Eu posso muito bem não beber e ser alcoólatra, não? A base do alcoolismo é essa, né? Então, se você observa tendências numa criança, não tente fazer com que ela vença isso na marra. Tipo, a criança já tem tendência a exagerar na bebida, você vai dar um pouquinho de cerveja para ela. Ah, mas é só um golinho. Vai ter um futuro alcoólatra, que em potencial vai ser um alcoólatra na família, né? E etc, assim com todos os vícios, né? É igual nós chegamos. Meu filho, não fale palavrão. Mas pai, eu vi você falando palavrão com a mamãe. E aí? Né? Olha o poder do exemplo, né? Aí nós temos que ser honestos. Não, filho, realmente, infelizmente, eu ainda falo palavrão, mas eu estou tentando evitar ao máximo. Por isso que eu gostaria que você não falasse. Papai erra, mas não gostaria que você errasse. Não gostaria que você fosse assim também. É melhor do que falar, você não pode falar e acabou porque sou seu pai. Esse tipo de autoridade está caindo por terra. Porque os espíritos que estão renascendo, né, infelizmente tem essa crença horrível de crianças índigo, cristal, né? Daqui a pouco vai ter laranja, rosa, azul, amarela, vermelha, né? E se rotulam os espíritos como seres assim inimagináveis em nível evolutivo, quando na verdade eles podem ter uma inteligência muito grande. Mas será que as emoções e os sentimentos que eles trouxeram com essa inteligência toda acompanham? Às vezes é um ser muito inteligente naquele corpo de criança. Mas será que ele tem inteligência emocional para lidar com aquela inteligência toda? Com aquela intelectualidade que ele ou ela trouxeram? Né? É um caso a se pensar. Então, gente, o bloqueio encarnatório, a influência do organismo, ponham na cabeça de vocês. O fato de um espírito ter nascido com um retardo mental não quer dizer que seja uma reencarnação inferior ou perdida. O fato de nós trazermos algum tipo de deficiência põe na nossa cabeça, na nossa família, que nós queremos ter filhos perfeitos, bonitos, né, fortes, fortão igual papai, né, bonitão igual papai, igual mamãe, etc. Mas na verdade o espírito vai trazer o corpo que melhor atender a ele naquele momento. Ele ou ela, né? Então põe na nossa cabeça que, ainda que nós nasçamos com o corpo físico perfeito, nós trazemos bloqueios com o corpo físico. Então, por exemplo, vamos supor, Einstein, um grande gênio da matemática, da física, etc., revolucionou toda a física moderna, né? Ou foi um dos que revolucionaram, mas ele pode renascer numa próxima vida
que não tenha nada a ver com o trabalho de física. Que ele pode pedir uma vida onde ele tenha que desenvolver determinados sentimentos e emoções que ele não tenha conseguido lidar nessa vida, e os espíritos têm condições de fazer isso, né? Os bons espíritos têm condições de fazer com que Einstein, por exemplo, renasça no meio onde vai estar propício ele desenvolver outras potencialidades do espírito, e assim sucessivamente. Então, o corpo físico influencia sim na liberdade do espírito. Porque no mundo espiritual muitos de nós poderiam estar vomitando. Aqui eu tenho que me arrastar para andar. Não? Gente, já pensou? Você chega do alto de uma montanha e pula. É meu sonho de consumo. Né? Uma montanha aí dos 2.000 metros, eu pulo, começo a voritar igual surfista prateado, e vou e volto. E corto, Alessandro, pelas árvores afora e dou um rasante assim, voar, né? É meu sonho de consumo. Só que vai fazer isso como encarnado para ver, né? Vai ser uma vez só. Não é proibido, mas vai ser uma vez só, né? Então, são as limitações de encarnado. É igual a digestão, gente. Ponha na cabeça de vocês que essas paneladas, essas feijoadas, né? Essas buchadas de bode, essas coisas todas aí, vai deixar de existir no mundo espiritual. Vai ter que se acostumar com outro tipo de alimentação. Gente, eu já estou pensando se vai ter chocolate com castanhas de caju e passa lá no mundo espiritual. Já estou pensando se vai ter jogo do Flamengo ou não no mundo espiritual, né? Eu só estou fazendo essa brincadeira que eu sei que não tem. Eu só estou fazendo essa brincadeira para a gente ver quais são os valores que a gente está se baseando nessa vida. Então, porque às vezes a gente se acha pessoas inferiores, porque a gente se compara muito aos outros, né? Se a gente tem olho verde, queria ter nascido com olho azul, né? Se a gente tem cabelo bom, ou melhor, se a gente tem cabelo ruim, queria ter nascido com cabelo bom, né? Se a gente tem nariz pequeno, queria ter nascido com nariz maior. Se tem um narigão, queria ter nascido com nariz menor, né? Gente, as pessoas reclamam do tipo de cabelo, nem cabelo quase não tem mais, entende? Então, uns com muito reclamando e outros com um pouco feliz da vida, né? Então, é uma questão de desapego. A palavra-chave na aula de hoje é desapego, né? Porque esse período que nós estamos aqui é um projeto desencarnatório. Eu estou aprendendo a morrer. Porque eu já sei, a certeza que eu tenho é que eu vou morrer, né? Então tá, essas influências existem. Vamos ver se o Livro dos Espíritos aprova a minha ideia. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que compuscou a sua inteligência ou utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tenha com aquela. Esta então fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Então não quer dizer que as limitações que eu tenho nessa vida vão persistir. E mesmo durante a vida, elas não existem. Que é aquele bate-papo que a gente teve na aula passada, que o espírito sai do corpo e não tem essas limitações do corpo físico, essas deficiências, é um fato. Então, às vezes o espírito tem retardo mental, dormiu, saiu do corpo, ele é normal. Sabe exatamente o que está acontecendo com ele e isso é a razão da expiação dele. Entende? Então a gente fala assim, tadinho, pobrezinho nada, graças a Deus que ele renasceu assim. Porque se ele renascesse perfeito, ia dar mais trabalho ainda para os outros, ia destruir mais ainda, ia se destruir mais ainda. Então, graças a Deus que ele nasceu assim, para dar um tempo para a consciência dele. Para dar um tempo.
para a mente dele se recompor, dele ou dela, né? Só estou falando dos homens aqui, mas as mulheres também entram nesse rol, né? Então tá bom. Então esses bloqueios existem e a gente precisa aprender a lidar com eles. Não é se satisfazer com as nossas limitações, né? Mas é ter em mente que isso é importante para a gente nesse período que a gente está vivendo. E parar de se comparar com os outros. Se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais forte, se eu fosse mais inteligente, né? E se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Eu tenho que lidar com o que eu sou hoje e ser feliz com o pouco que eu tenho. Essa é a essência da vida. É você ser feliz sem se comparar e nem ficar pensando que você poderia ser. Mas é lidar com o que você é agora. Aí é que está a grande essência da vida, né? E não liga porque os outros falam que você é, não. Entra aqui e sai aqui, né? Que você não é aquilo que os outros falam que você é aquilo que você sente, né? Vamos falar um pouquinho agora. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Aí os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, se serve de consolo, todos nós estamos reduzidos em nossas capacidades como encarnados. Uns mais, outros menos. Mas todos nós sofremos limitações por causa do corpo físico. Tá? Então, vamos lá. A importância do esquecimento do passado. Olha só que coisa importante, né? Como pode o homem ser responsável? O homem é o ser humano, tá, gente? Porque naquela época usava a palavra homem, que queria dizer seres humanos. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Ou seja, se eu me lembrasse das minhas vidas passadas, não seria mais fácil de eu fazer minha reforma íntima, de entrar no processo de autoconhecimento? Vamos ver o que os espíritos respondem. Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Essa é a argumentação de Kardec. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Deus, deixa eu me lembrar do que eu fui em outra vida para poder evoluir. A gente não sabe o que pede, cuidado. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Virgínia, fala a verdade. Tu colava na escola? Colava? Colava? Muitas vezes. É mesmo, Virgínia? Você fazia isso? Nossa, você é um espírito inferior, né? Vergonha. Você colava, Rose, na escola? Eu também. Eu já colei. Gente, mas olha só. Esse negócio de mentira é uma coisa terrível. Porque a mentira, a verdade você conta, daqui a 80 anos a verdade é verdade. A mentira você conta, aí você engana. Aí a pessoa daqui a 2 anos te pergunta a mesma coisa, você já responde uma completamente diferente, e tem que arrumar uma mentira para justificar aquela mentira, porque você esqueceu da mentira que você contou, né? E assim é a cola, né? Acho que todo mundo praticamente já colou na vida, mas se você cola, você não está testando aquilo que você é capaz de fazer sozinho, a tua capacidade real. Se você se lembra das vidas passadas, né, você não está testando a tua capacidade. Porque você pode trazer lembranças, inclusive, que você não é nem capaz de lidar com elas nesse momento. Ah, mas eu sou capaz sim. É capaz de, por exemplo, descobrir que você cortou a cabeça do teu pai em outras vidas?
Você é capaz de descobrir que a tua mãe foi a mulher que você estuprou na vida passada? Você é capaz de descobrir isso agora? Não estou contra a TVP, a terapia de vidas passadas, mas isso tem que ser feito com cuidado por pessoas capacitadas para não invadir áreas do inconsciente cuja pessoa ainda não está pronta para lidar com isso. Isso tem que ser feito de forma consciente. Um instrumento terapêutico muito bom, mas para certas pessoas em determinadas ocasiões. Né? Então, esse é um argumento que os detratores do Espiritismo oferecem contra nós. Mas se eu não me lembro de outras vidas, elas não existem. Então tá bom, você não vê os micróbios, as bactérias e os vírus, então eles não existem. Mas aí já é outra coisa, não é a mesma coisa. Por que você fica gripado? Por que você se torna soro positivo? Porque existem micro-organismos que causam isso, só que você não está vendo. Mas eu não estou vendo os espíritos, eles não existem. Então continua pensando dessa forma, né? Continua dogmatizando, né? Aí, quando voltar para o mundo espiritual, que vai ter que voltar, vai falar, é verdade, existia mesmo, né? Aí vai ter que recuperar o tempo depois, né? Teimosia, né? Todo mundo tem o seu quê de teimosia, né? Todos nós temos. Então tá, gente. Como pode o homem... não, já foi. Essa era só para sair. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Entenderam a pergunta? Né? Sendo os nossos pendores instintivos uma reminiscência do nosso passado, a gente pode conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, sim. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado nos espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Ou pode ser que eu me melhorei muito no mundo espiritual, depois da peste que eu fui na última vida, e agora já estou melhorzinho. Esse negócio de ficar lembrando de vida passada, eu teria que lembrar também a estada que ficou no mundo espiritual, porque às vezes ficou um bom tempo no mundo espiritual também, e a gente, de certa forma, evolui lá. Então, o fato de lembrar da vida passada não quer dizer que eu tenha melhorado ou piorado. Não? Então, isso são argumentos muito fluidos. Então tá, gente, olha só. Morte. Quando fala assim, caramba, ai meu Deus, vou morrer. Não? Como a gente fala, é bom morrer, gente. Calma, é muito bom morrer. Acreditem em mim. Não antes da hora. Não tentando suicídio. Não querendo desistir da vida. Mas é muito bom morrer. A individualidade da alma após a morte. Continuamos a mesma coisa. Eu continuo Marcelo por algum tempo, a Conceição vai continuar Conceição, até que o espírito comece a entrar no campo das lembranças, etc., que a gente vai estudar agora, né? O que a gente leva quando a gente volta para o mundo espiritual? Leva dinheiro? Igual eu estou aqui, tem nada. E é isso que eu vou levar de dinheiro para o mundo espiritual. É isso, exatamente isso aqui que eu vou levar. Né? O que eu levo? A alma nada leva consigo deste mundo, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Se irrita a gente, não irrita? A doutrina espírita é uma responsabilidade terrível, não é, Maria Inês? Eu acho que é. Eu também acho que é. Eu às vezes acho, o que eu estou fazendo isso aqui, gente? Eu sou um espírito ainda da pá virada, espírito de porco, né? O que eu estou fazendo ensinando isso aqui? Mas não quer dizer, se eu sei isso, que eu consiga
praticar tudo isso. E nem nós devemos nos cobrar de praticar tudo isso, porque nós somos seres humanos. A gente vai aos poucos, vencendo as barreiras aos poucos, né? Então tá bom, uma outra questão importante, ó, conceito de morte. Existem 3 fatos no livro dos Espíritos que a gente tem que diferenciar, que as pessoas pensam que é a mesma coisa. Uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar, outra coisa é a perturbação espiritual. A morte, segundo o livro dos Espíritos, é o esgotamento dos órgãos. Os órgãos já não têm mais condições de suportar o corpo físico. Isso é a morte. Pode ser natural ou violenta, né? Isso é a morte. A desencarnação é o afrouxamento gradativo desses laços com o perispírito até que eles deixem de existir. Aí o processo desencarnatório está completo. E a perturbação? A perturbação é o período de adaptação que o desencarnante tem quando volta para o mundo espiritual. Ela pode durar 2 dias, ela pode durar alguns segundos. Tem espírito que já acompanha numa boa o velório. Sabe todo mundo que está falando mal dele, sabe todo mundo que gosta dele, ele está sentindo aquilo tudo. E às vezes a decepção é grande, quando você só vai se preparando, entendeu? Porque a decepção às vezes é grande. Como a alegria às vezes é grande também. A gente pensa assim, essa pessoa, eu nunca gostei dela, mas ela está fazendo oração por mim, está vibrando por mim. Ela nem está me vendo aqui, mas eu estou vendo que realmente ela é legal. Eu não sabia que ela era tão legal. E outras pessoas que você adorava pensam assim, nossa, como é que eu pude perder tempo com esse traste? Né? Então é isso que o espírito pensa, né? Na hora da morte. Então isso às vezes a desencarnação se dá antes da morte. Esse desenlace das energias com o perispírito, às vezes se deu antes da morte. O espírito desencarnou, ainda havia uma vida vegetativa que se esvai em pouco tempo. Às vezes acontece isso, não? E a consciência de morte, Marcelo? A consciência que eu digo, eu estou morta, não estou morta? Aí depende. Aí é da perturbação. Essa perturbação, ela pode durar segundos, horas, anos ou até séculos. Espíritos que já têm mais de 50, 100 anos e ainda não sabem que estão mortos. Isso faz parte do fator perturbação. A desencarnação, no geral, isso não é regra, ela se dá mais ou menos até as 48 horas depois da morte. Mas há espíritos que demoram um pouco mais e há espíritos que demoram muito menos para desencarnar, né? A perturbação vai depender do nível mental do espírito. Varia o infinito. Pode ser até de séculos, a perturbação desse espírito, né? O espírito sente dor para desencarnar? Não. A desencarnação pode sentir a dor do câncer, pode sentir o tubarão comendo a perna dele, até destroçar ele todo, pode sentir, né, quando o carro deu uma pancada nele, ele voou longe, isso ele vai sentir momentaneamente. Mas na hora do transpasse para o mundo espiritual não sente nada, tranquilo, uma boa, né? Aí a gente já vai para outra instância. Agora o sofrimento vai depender da consciência de cada um, do bem e do mal que eu fiz, é diferente, né? O processo, como é que funciona isso? Simples, ó. 2 linhas, os espíritos mataram isso, ó. Como se opera a separação da alma do corpo? Rotos os laços que é retinho, ela se desprende. Acabou, não tem mais nada a ver com o meu corpo. Pode fazer o que quiser com ele. Tira a córnea, tira o baço, tira o estômago, tira o coração. Agora, uma sugestão: só doe os órgãos se realmente vocês forem desprendidos do corpo. Porque muita parte da rejeição que alguém que recebe o órgão tem, não é pela incompatibilidade, é por um processo de obsessão do espírito que doou o órgão, porque não queria doar. Então ele fica obsediando. Ele quer o que acha que é dele ainda. Então existem casos práticos disso aí, né?
A desencarnação pode ocorrer antes da morte? Pode. A gente já falou sobre isso. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, morreu, já era. É se preparar com outro corpo depois. Isso é bom a gente saber, né? Que eu vou voltar a ser jovem, vou voltar a ser bonito, forte, e essas coisas mais aí. Tem muita gente até que começa a ver os espíritos antes da morte. Tem gente em coma que vê o próprio corpo, tem gente que já começa a ver a avó, o avô, os obsessores no hospital. Isso aí vai ver o infinito, né? A perturbação, isso é bom. O estado mental do espírito é aquilo que a gente já falou. A minha lucidez mental vai depender do conhecimento que eu tenho do mundo espiritual, ou seja, um espírito que pensa, que tem a crença, que vai ter que esperar o dia do juízo final, até Jesus voltar para julgar os bons e os ruins, ele vai entrar em estado de hibernação no mundo espiritual. Ele pensa fidedignamente que ele tem que dormir para esperar Jesus vir julgar. E a mente dele está pré-programada para isso. Eu sou a minha própria mente. Assim como se eu penso que eu nasci para sofrer, eu vou sofrer. Se eu tenho essa crença, ainda que eu seja reencarnacionista, que eu estou aqui para pagar, eu vou sofrer. Então, o estado mental do espírito é os valores éticos e intelectuais, são as crenças que ele tem. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao regressar no mundo dos espíritos? Ou seja, o espírito tem medo de reencarnar e o espírito tem medo de voltar para a própria casa dele. Vocês já perceberam como é que é complexa a nossa mente? Nós temos medo de voltar para a nossa própria casa, verdadeira casa que é o mundo espiritual. Quando eu estou encarnado, eu tenho medo de desencarnado. Quando eu estou desencarnado, eu tenho medo de encarnado. Então isso é uma bagunça danada. Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que segue o despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado, e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Ou seja, eu vou falecer. Aí eu vejo os outros mexendo no meu livro, nos meus livros, que eu adoro, aí eu começo a xingar, começo a querer dar pancada nos outros, e nada. E a minha mão passa por dentro dele. Aí eu vou lá no quarto, minha esposa dormindo com outro homem. Meu Deus, ela está me traindo. E ele é vascaíno ainda por cima. Aí ele desgraça o resto da minha evolução. Pelo menos podia ser outro flamenguista, Pelo menos isso. Então, gente, isso não é mais nosso, a nossa esposa não é mais nossa, nosso marido, os nossos filhos não são mais nossos. Por isso que o André Luiz, quando viu aquela, Exatamente. É justamente esse caso. Então, não quer dizer que a gente tem que deixar de gostar das outras pessoas que ficaram, mas quer dizer que a gente tem que começar a aceitar o nosso novo estado. É só isso. A gradativa lembrança do passado. Quando a gente falece, a gente não lembra de todas as vidas de uma vez. E às vezes as vidas mais recuadas a gente nem se lembra. A não ser se a gente tiver que se preparar para uma nova encarnação e tiver que fazer uma regressão que o problema esteja numa vida muito recuada. A gente vai demorar um determinado tempo para acessar essa área do inconsciente para não danificar o nosso consciente. Isso não é feito de uma hora para outra. E nem assim por milagre. E outra coisa, triste, forte.
A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem de pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Fácil isso, né? Agora, o pior, o esquecimento do passado. Os desencarnados esquecem do passado, de quem eles foram quando estavam encarnados? Às vezes esquecem. Às vezes esquecem. Vocês imaginam uma pessoa, um artista, eu não quero citar que eles estejam assim, mas como Marilyn Monroe, que foi um grande símbolo sexual e na época toda a atenção era voltada para ela. A melhor coisa para esse espírito é chegar no mundo espiritual e esquecer quem ele foi na última vida. Imagina um espírito como Elvis Presley, que morreu em 1977 e é o artista que mais vende disco nos Estados Unidos até hoje. Vocês acreditam nisso? Que o Elvis Presley vende mais disco do que quem está vivo até hoje. Pois é fato. Então a melhor coisa para um espírito desse é esquecer quem ele foi, ele ou ela, né? E gradativamente que ele esqueça isso, ou tente esquecer. Homenagem aos desencarnados. Fui lá, botei minha vela na lápide, né? No caixão do meu pai, da minha mãe, da minha vovó. Eles gostam disso? Vamos ver. E os esquecidos cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparece e sente algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Ou seja, ninguém foi lá me visitar no dia dos finados na minha campa lá. Isso para o espírito é importante? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Não se preocupa não. A gente é igual quer, se não quer tem quem quer, né? Então, se uma pessoa não gosta de você, outros vão gostar. Se ninguém lembra de você, procura se melhorar, se aperfeiçoa para as pessoas passarem, né, a entender que você também é um filho de Deus. Mas isso para o espírito, botar vela, botar flor, o espírito só fica sensibilizado pelas suas lembranças boas em relação a ele, né? Poxa, isso é uma pessoa talvez muito rica. Poxa, eu amava papai porque o dinheiro que eu pedi ele me dava, né? Agora que ele morreu, eu sou obrigado a trabalhar igual um burro para poder me sustentar e tal. E aí aquela coisa toda. Nossa, eu amava tanto minha esposa, ela era tão linda, né? Como é que eu vou arrumar uma outra mulher tão linda igual a ela? Né? Isso não quer dizer nada, porque às vezes você está botando flor lá só por uma questão de quê? De medo, tradição, né? Aí você está falando assim, que flor está aqui para você ser desgraçado, que me deixou com um monte de dívida para pagar, né? Graças a Deus que tu morreu, já foi antes da hora, já passou da hora de ir, né? Então o espírito, gente, não se engane, ele está vendo isso tudo. Ele está sentindo quem gosta, quem não gosta, quem é safado, quem não é. Não necessariamente que está indo no cemitério. Não precisa ir no cemitério, ele está perto da gente, ele está vendo, ele está acompanhando a gente, ele sabe quem gosta, quem não. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com as outras pessoas e elas não estão nem aí, tantas encarnadas quanto as desencarnadas. Então o amor a todos, é verdade, tem que ter, Jesus está certo, mas no nosso grau a gente tem que dar preferência a amar quem ama a gente, que a gente ainda precisa dessa reciprocidade, né? Não quer dizer que a gente tenha que amar só quem nos ama, porque o estágio de você amar quem não te ama, isso já é um estágio muito mais avançado, e a gente vai ter que chegar nesse estágio, é bem verdade, mas a gente já dá conta de amar quem não nos ama. Sejamos honestos, não é com os outros, não é consigo mesmos, né? Então essa é a pergunta que fica de tudo isso que a gente estudou hoje, né? Eu estou à disposição de vocês, a gente debater um pouquinho, conversar um pouco, né? Para a gente poder tirar algumas dúvidas. Então o pessoal da internet aí, que nos ouviu, muito obrigado.